Eu gostaria de chamar para a sua fala agora nosso último palestrante, meu amigo pessoal também, George Howard Barká. O George é conselheiro e professor de História da Filosofia e Ética na Associação Palas Athena. É especialista em ética empresarial e é coautor do livro Governança Corporativa e Integridade Empresarial, Dilemas e Desafios, publicado pelo IBGC e Sampo Editora em 2017. Por favor, Jorge. Minha vez de agradecer aí a presença de vocês, né? E fazer o possível para que a noite, nesse espaço também, no que me compete, seja proveitosa. Meu viés, meu caminho aqui vai ser nas trilhas da filosofia, falar um pouco, né, a pedido de Lia, de como é que a gente pode levar essa ideia da objeção de consciência para o mundo corporativo, que, como sabemos, né, é o mundo que manda no mundo, né? A reunião dos famosos G7, creio que todos vocês saibam disso, é, na sua pauta principal, desenhada pelos chamados grandes líderes empresariais. Né? São eles que, de um jeito ou de outro, e o jeito mais reto é definirem, né, exatamente o que será discutido ali. Vocês sabem, né, que a grande preocupação é como os dinheiros serão repartidos. Há outras coisas, né? Há sempre um jogo de cena, enfim, nós vamos falar um pouquinho disso. Mas eu vou querer aqui lembrar, já que, né, a trilha é filosófica, que um dos primeiros objetores de consciência foi Sócrates, né? Como vocês bem sabem, ele inclusive foi condenado por não respeitar as leis supostamente democráticas de Atenas, né? E ele tinha lá uma companhia interna, mas cósmica, divina, um daimon, que sempre interditava alguma ação que Sócrates pretendia fazer, dizendo: isso não, Sócrates, não faça isso, né? Como muitas vezes vários de vocês, sobretudo os mais antigos, os mais velhos, de pais, de mães, de avós, de gente da própria mercearia: não faça isso, menino, não faça isso, menina, porque é feio, simplesmente isso, né? É feio, isso não se faz, e por aí afora. Então hoje a gente tem uma ideia de objeção da consciência muito ligada à desobediência das leis, mas, acredito eu, né, aí inspirado e fundamentado pelos filósofos todos, que a objeção da consciência é uma característica humana essencial. Não fosse isso, né, a escravidão ela existe, vocês sabem muito bem, e desenhada de várias maneiras. A escravidão seria ainda, não é, algo socialmente aceito. E temos vários tipos de coisas que nós aceitamos hoje, porém, não é, aqui estou vendo as jovens com um movimento contra a exportação de animais, estou lendo certo? Não é? Aí fazendo suas objeções a uma lei que permite isso, possibilita isso. Mas a objeção de consciência, resumindo, voltando à linha,
não deveria e não é, de fato, apenas, não é, uma contraposição à lei justa, não é? Uma contraposição à lei que, no caso de uns e de outros, não se enquadram, não é? Ela existe em praticamente todos os setores de nossa vida. Há muitas coisas que, apesar de nos serem facultadas, não deveríamos fazer, né? Oxalá chegue rapidamente o dia em que a humanidade entenderá que os maus tratos impostos a animais, né, também é uma forma absurda de escravidão, né? O vegetarianismo, o veganismo, uma opção de coisas que estão aí e tal. Em suma, pessoas, quaisquer objeções que a gente faça, né, no campo da sociedade, em maior ou menor grau, uma objeção a alguma lei. Pode ser a lei explícita do mundo do direito, né, ao qual se reduziu a ideia de justiça. A ideia de justiça é primeiramente, né, uma ideia da ética, não da justiça, não do direito, mas também há leis morais. E essa é uma das principais tarefas, se não a principal, de um pensamento ético: transgredir valores morais, costumes, hábitos, aceitações comunitárias, do que não presta, do que é feio, do que cheira mal, do que, embora praticado por quase todos nós, não deveríamos estar fazendo, né? Além de Sócrates, recuando um pouco mais, um século mais ou menos, da época de Sócrates, nós temos Mêncio, que conta uma história muito interessante e mostra de que maneira a questão da objeção de consciência não está alojada, não é, no mundo do direito, não é, no mundo das leis oficiais e assim por diante, mas na alma humana. Ele conta uma história, Mêncio, discípulo, não é, posterior lá de Confúcio, 150 anos, se não me engano, depois de Confúcio, que é a seguinte: havia um mentor de um jovem príncipe que foi consultado por esse jovem príncipe sobre uma seguinte inquietação dele, o jovem príncipe: tenho dúvidas, mentor, se serei um bom rei, e gostaria que você me desse alguma luz sobre isso. E se você disser que não serei um bom rei, abdicarei do trono. Relação distinta, né, que nós temos hoje com professores e mentores, coaches, hoje são coaches, não é? E por aí afora. E o mentor disse ao jovem príncipe: sim, você será certamente um grande rei. E o jovem: como é que você pode dizer isso tão prontamente, tão rapidamente? E o mentor: basta lembrar uma única ocasião que, 2 anos atrás, na cerimônia, não é, de louvor aos deuses pela boa colheita que tivemos, durante a festa, não é, de celebração da boa colheita, na hora de sacrificar um boi, você olhou para o olho desse boi e disse que não, o boi não seria sacrificado. E quando lhe pressionaram seus ministros, e parte, não é, do
do público ali, né? Sobretudo os fazendeiros, chamamos hoje, não é? Como é que você vai, não é, proibir o sacrifício de um boi em honra aos deuses que nos deram essa colheita? Você não teme que no próximo ano não tenhamos colheita nenhuma? E o jovem príncipe então se saiu disso muito rapidamente, dizendo: então troquem o boi por um carneiro. E a gente se pergunta, não é? Bom, por que o mentor achou que essa estratégia de trocar um boi por um carneiro resolveria a situação? Vocês percebem o dilema? As questões verdadeiramente éticas são assim, dilemáticas. Não terão solução, não é? Definitiva. As soluções são sempre caso a caso. Mas, para não deixá-los aí no escuro em relação ao motivo do que, por que trocar um boi por um carneiro é uma conduta provável a ponto de o príncipe ser prognosticado como um futuro bom rei, é o seguinte: para a ética confuciana, para a ética de Menci, as grandes decisões não se tomam com a razão. A gente sabe bem que a razão é capaz de explicar 10 teses num dia e ganhar, né, a disputa pela explicação dessas 10 teses, e no dia seguinte explicar as 10 teses contrárias e também ganhar. Boa parte das questões da ética são resolvidas no coração. Esse é o que se chama muito, né, largamente do emotivismo ético. E a coisa consiste no seguinte: esse sentimento que você teve, príncipe, continuou o mentor a explicar para ele, do insuportável ao ver a dor do boi ali, não é? E assumiu a responsabilidade por isso, você deve ampliá-lo, né? Você deve estendê-lo também ao carneiro. E você tem que encontrar, na posição de governante, maneiras de resolver todos esses dilemas. Vocês sabem que a grande distância entre ética e política é quase sempre essa, não é? As decisões políticas sempre são muito complexas, porque há interesses de toda ordem para se ajuntarem. Mas voltando ao nosso tema, né? Deixo aí a historinha do boi e do carneiro para vocês avaliarem, saber que bois, né, vocês estão trocando por carneiro e se conseguem avançar, né, continuamente na direção de não tolerar o insuportável. Essa me parece ser, não é, a principal motivação de um objetor de consciência. Eu não suporto, né, o intolerável. Eu coloco minha vida em risco, mas isto não terá de forma nenhuma a minha participação. Espero que isso faça, né, algum sentido, para vocês. O objetor de consciência, diferentemente de um oportunista, porque sabemos que existem muitos, né, que há muitos que se declaram, não é, objetores de consciência para não fazerem isto ou aquilo, mesmo diante das leis, mesmo diante de irem ao exército, não porque tenham de fato uma objeção, mas porque simplesmente não querem ir. E aí esse sujeito sobre todos os aspectos, um burlador da lei. Vou usar a palavra mais adequada, um sacana. Certo? Não tem motivo nenhum
interno para fazer isso. Apenas vai lá, se declara, é um direito garantido em Constituição, não sei se vocês sabem, a nossa Constituição garante, em algumas condições bem marcadas, a prática da objeção da consciência. Onde eu quero chegar com isso? Que o objetor de consciência atua menos na direção de um não a alguma coisa e mais na direção de um sim a alguma coisa. Ele não está simplesmente dizendo não, isto eu não quero. Ele está dizendo sim, isto é que eu quero preservar. O objetor de consciência, ao atuar, ele quer preservar alguma coisa. E que coisa é essa? Senão um valor. Todo objetor de consciência busca preservar, salvaguardar um valor. Sim ou não? Seja o valor vida, seja o valor liberdade, seja o valor honestidade, seja qualquer valor, no caso aí, valores evidentemente morais e éticos. Não é uma ação de dizer não, é uma ação de dizer sim. E o que acontece com os valores hoje em dia? Eles são puramente construções racionais, entrando um pouco no mundo das empresas. Todas as empresas têm lá os seus valores corporativos. Boa parte delas dizem que é a ética, que é o respeito, que é a integridade, que é o bem humano, que é a vida humana. Mas tudo isso são construções racionais, que saem às vezes de alguns workshops, onde as pessoas vão vomitando valores, e aí alguém, não, eu quero esses valores para a minha empresa. Ora, pessoas, os valores não podem ser de ordem racional. Porque se forem, eles não nos obrigarão a defendê-los na hora em que eu tenho que colocá-los em prática. Valores racionais são, no máximo, compromissos públicos, ou seja, promessas. Na hora da promessa, todos nós somos sábios, somos santos, somos justos. Na hora H, na hora de cumprir as promessas, as coisas mudam de figura, sim ou não? Valores produzidos pela razão são apenas promessas. Os verdadeiros valores nascem juntamente com as escolhas que nós vamos fazendo ao longo da vida, assim como esse príncipe, troque o boi pelo carneiro, e vamos ver como é que a gente salva o carneiro também, quando for possível. Mas não se esquecer algo que Hannah Arendt diz, e diz porque está aí, sempre que a gente lê e fala, ela repete isto, que quem escolhe o mal menor, rapidamente se esquece que escolheu o mal. Não é? Então, na hora dessa escolha entre o boi e o carneiro, nós não podemos nos esquecer que escolhemos o mal menor. Mas estamos comprometidos em ir adiante. Então, um valor, ele nasce aqui. Se vocês acreditam ter o valor respeito, observem como vocês tratam as pessoas. Em todas as situações do seu dia.
E se vez ou outra pisam num tomate em relação a isso, como é que vocês se comportam? Numa época, né, que por sua conduta valoriza muito mais a ideia, eu prefiro pedir desculpas do que pedir licença. Vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, não é? No ambiente de trabalho, etc e tal, para mostrar uma garra de fazer as coisas, custe o que custar, não é? Pessoas que dizem isso, via de regra, também não pedem desculpas. Não pedem nem licença, nem desculpas. Então, a objeção de consciência é, como nós vimos muitas vezes, e Cecília e Chico também disseram, é um ato de coragem, no caso, coragem moral. Não é? É fundamentalmente um ato de coragem que defende um sim. Todo valor aponta para um sim. Sim à vida, sim à honra, sim à honestidade, e por aí nós vamos. E quais são os 3 estimuladores mais poderosos da coragem? Um deles é o medo. Muita gente é corajosa por conta do medo. Há uma série aí na Netflix, A Casa de Papel, tem lá o Arthurito, não é? Que nenhum covarde maior naquele grupo, que muitas vezes teve atos de coragem. O medo ajuda a gente a ser corajoso, só que essa é uma coragem trêmula, é uma coragem fogo de palha, é uma coragem que não dura muito. Se deu certo, muito que bem, se não recua, né? O senhor Arthurito e tantos outros que a gente vê. Um segundo grande motivo, um segundo grande estímulo, né, motor da coragem, é que todos queremos sair bem na foto, né? Perante nós mesmos, perante os outros, não é? A gente se identifica com o grupo e ali, se o grupo está junto, a gente vai adiante. Essa é uma coragem mimética. A gente a faz por imitação dos outros. Interessante isso, só que ela não se enraiza. A coragem do objetor de consciência, né, é uma coragem autêntica dele mesmo e também sincera. Autenticidade na relação dele consigo, a sinceridade na relação dele com os demais. Muitos pedidos que a gente vê no mundo empresarial de desculpas, aparentemente atos corajosos de fazerem meia-culpa. Agora, nesses tempos de corrupção, a gente tem visto um bocado disso, sobretudo lá fora, viu, pessoas? A gente tem, não é só aqui, o recente caso, ano passado, da Volkswagen, com aquela coisa, né, de falsificar testes antipoluentes, Mitsubishi e vários outros, né? É uma coragem ou trêmula, ou é uma coragem mimética, não é verdadeira. Porque depois poucas coisas reais são feitas para que isto, não é, se modifique. Me permitam ler aqui uma citação de Marina Cassini, uma italiana, acredito que jurista, advogada certamente, trecho bem bacana. Ela diz assim: para desobedecer à lei e pretender que este ato seja justificado pela própria lei, é preciso que tal desobediência respeite um valor muito grande, tão grande que tenha objetivamente significado não só para o objetor, não só para o indivíduo que deseja propor a objeção,
mas seja reconhecido como fundamental pela mesma lógica do ordenamento que fica a norma vinculante, como, por exemplo, o valor da vida. Não é? Esse contexto do mundo do direito me parece ser o principal, não é? Como Marina Casini aqui aponta da objeção de consciência. Ela mostra os limites da lei. Não é? Sem os objetores de consciência, nós não teríamos mudanças na sociedade, na cultura e na alma humana de nenhum modo. Ainda seríamos escravagistas, para pegar o exemplo mais doído, talvez, não é? E muitas outras coisas. E muitas outras coisas. Então, para que isso aconteça mais vezes, é preciso a gente retomar o caminho da valorização do que é de fato importante. A chamada crise de valores no mundo, não é? É, na verdade, uma confusão de valores. Existem muitos valores no mundo. As nossas escolhas todas, saibamos ou não, são definidas pelos valores que nós somos. Os valores nós não temos, os valores nós somos. O que é que fazem os valores? Eles definem uma forma de existência. Quais são alguns dos valores principais que todos nós aqui temos? Preservação da individualidade é um valor nosso ou não? Segurança é um valor nosso ou não? Em especial, segurança financeira. Desmanche das ordens sociais tradicionais. Família é um valor da nossa sociedade, quando eu digo nosso, da nossa sociedade, ou não? Flexibilização das relações entre os papéis sociais é um valor nosso ou não? Esses valores definem o modo pelo qual nós vivemos. Por mais, e eu prefiro essa palavra, ecologista do que ambientalista, que envolve muito mais coisas, não é? Envolve a própria relação do homem com o planeta, com a natureza, e não só com o meio circundante, o meio ambiente. Por mais ecologistas que sejamos, por menos consumistas que sejamos, provavelmente ninguém aqui neste auditório tem menos do que 10 ou 12 mil objetos em casa. Não esqueça que a porta é um objeto, a maçaneta é um objeto, a privada é um objeto, a tampa da privada é um objeto, as lâmpadas são objetos, e por aí nós vamos. Não contem livros, que esses são de outra ordem, né? Puxando a brasa e a sardinha aqui para... Beleza? Porque um valor nosso é acumular coisas. Nunca me esqueço de uma propaganda no carro da Volkswagen, o Fox, acho que era da Volkswagen. Um dos apelos para a gente comprar o Fox é que ele tinha 17 gavetinhas no interior dele. Hã? Bacana, né? Porque você precisa de 17 gavetas num carro pequenininho, inclusive. Guardar coisas. Né? E sabemos, pessoas, que uma das principais objeções de consciência que todos nós devemos ter é consumir menos. Sim ou não? Fundamental consumirmos menos. Menos o quê? Tudo, inclusive valores. Não somos capazes de lidar com tantos valores
com os que temos hoje. Isso causa confusão, muita confusão. Dá um conflito de valores muito grande. Eu quero ao mesmo tempo uma vida simples, mas eu quero uma vida confortável. 10 mil objetos, 12 mil, 15 mil. Eu quero preservar minha individualidade, porém eu quero saber tudo de todo mundo. Certo? Errado, né? Não pode duas coisas ao mesmo tempo. Se eu quero preservar minha individualidade, devo preservar a dos outros. Não saio repetindo boatos, não saio repetindo notícias da Reuters. Quase que todas as notícias vêm dessa agência Reuters. Que diabo é ela, não sei. Não é? Bom, continuando um pouco por aqui, antes que eu me perca, não é? Portanto, a gente não chega à objeção da consciência, no seu sentido contemporâneo de desobediência a certas leis, mas também no seu sentido mais amplo, né, de desobediência a certos hábitos, a certos costumes, que não devem prevalecer mais, apenas por caminhos racionais, como no caso, sobretudo, do medo, ou de querer sair bem na foto e tal, né? E aí, concluindo, fechando aquela primeira ideia, nós não fazemos adesões racionais a valores, mas somos guiados por eles. Se queremos ter mais e melhores valores, devemos viver de um tipo de vida mais condizente com eles. Então, a escolha não começa no valor. A escolha começa no próprio projeto de vida. Daí o meu primeiro objetor de consciência mencionado aqui, Sócrates, dizer, como vocês bem sabem, que uma vida não examinada, definir as leis. E só não conseguem ainda, esses lobistas, as leis que querem, porque há confusão de interesse entre as próprias corporações. Eles se digladiam entre eles. Nesse caso, eu temo sim que algumas objeções à lei, que não são de consciência, mas são de interesse, né? Objeções de interesses pessoais à lei, possam prejudicar muita gente, né? Favorecendo determinados ramos, a indústria e por aí afora. Não sei o que os colegas pensam. E muitos falam, né, muitos lobistas falam como se fossem objetores. Eu, quanto à questão das classes mais baixas, tal, eu vejo como você, Chico, para mim é a questão de despertar o coletivo, para que essa ação seja mais amparada mesmo, e como você sugere, a rede de objetores e dos apoiadores dos objetores, quer dizer, então eu acho que a gente precisa despertar isso na sociedade, para que, com certeza, nas classes mais baixas, o peso dessa decisão, dessa objeção, não seja ainda mais forte e pior. Ok. Bom, a próxima questão é: a objeção de consciência pressupõe um desenvolvimento moral acima do nível convencional? A objeção de consciência pressupõe um desenvolvimento moral acima do nível convencional? Não, eu acho que não. O que é convencional? Olha, a objeção de consciência pressupõe um desenvolvimento moral acima
Acho que do habitual aí, se precisa ter que eu entendi, né, Chico? Um desenvolvimento moral acima, sei lá, pessoas elevadas ou qualquer coisa assim. Eu acho que não. Eu acho que não pressupõe. Eu acho que qualquer cidadão pode fazer objeção de consciência. E eu digo mais, eu acho que a maioria das pessoas já faz na ação cidadã e tudo mais. Mas o que é desenvolvimento moral também? O que é isso? Quer dizer, esse que é o problema. Quer dizer, por que eu vou, por questões morais, me recusar a fazer determinada coisa? Porque aquele valor, aquele princípio para mim, profundo. Quer dizer, aquilo é totalmente contrário aos princípios que eu tenho. Eu sou mais ou menos desenvolvido moralmente se eu tiver princípios mais ou menos profundos. O que é desenvolvimento moral? Eu acho que depende da situação de cada pessoa. Quer dizer, quando é que a gente vai fazer objeção de consciência em coisas como o consumismo, por exemplo? Por quê? Porque eu estou convencido de que, através do consumismo, eu vou arrebentar com a terra. Porque eu estou provocando uma série de outras consequências. Mas eu tenho que fazer isso quando eu estiver convencido, senão eu não consigo deixar de ser consumista. Eu só deixo de ter 1000 objetos se eu tiver consciência de que aquele meu ato é meu pessoal, meu objetinho a mais que eu busquei, que não é o objetinho a mais que eu busquei que determinou mais consumo, mais desperdício, mais recursos naturais perdidos. É porque é um problema também coletivo. É que eu entro no conjunto dos hábitos gerais. E eu, pelo fato de não me recusar, eu reforço hábitos gerais que levam à destruição. Então, eu tenho sempre uma relação com o coletivo. A minha objeção de consciência pode ser simplesmente com uma perspectiva exemplar, motivadora, desafiadora, provocadora. Posso fazer coisas para provocar, e aquele meu ato especificamente não vai determinar nenhuma consequência, mas ele vai provocar que outros acordem para a mesma coisa. Estou pensando na questão que eu citei da eleição. A escolha do meu candidato, que eu escolha bem ou mal para a Câmara ou Senado, é essencial nesses tempos que estamos vivendo. Eu posso escolher bem ou mal, então eu dou um voto a mais, um voto a menos, aquele cara. Agora, se eu vir aquilo como objeção de consciência, não aceitar que pessoas que defendem tais tipos de interesses devam voltar para lá, eu vou ter que necessariamente ampliar o campo dos que objetam comigo, senão ela morre na praia, ela morre na primeira. Então, isso é desenvolvimento moral? Não, acho que não. Isso digamos, consciência da importância ou não daquela atitude e consciência da inadmissibilidade dela para a minha vida. Eu não posso dormir sossegado se eu tiver feito uma coisa contrária àquilo que eu acredito. Não sei. Ou seja, o tema dá para muita roda de conversa. E dificilmente para conclusões, mas para muita perspectiva de ação. E eu acho que talvez é uma reflexão filosófica, né? E nós deveríamos tentar multiplicar ao máximo. Ela vai tomando, ela pega um ponto da nossa vida cotidiana, permanente, que é encontrar situações que eu posso ou não posso aceitar. E daí, o que eu faço? Toco a vida ou tento mudar a situação? Mas para mudar a situação, o que eu tenho que fazer? Me recuso a ela? Sozinho? Não adianta muito. Mas sozinho adianta se eu for exemplar, se eu motivar outros. Então, é um assunto infindável. Ok, podemos colocar uma outra. Uma vez que a Constituição coloca como lei pétrea que uma pessoa
só possa ser presa após todas as instâncias, podemos dizer que os que lutam contra essa lei são objetores de consciência? Isso é interessante. Como é que eu gosto do resto da pergunta para eu entender bem? É interessante porque se liga muito a coisas muito concretas agora, né? Uma vez que a Constituição, como lei pétrea, né? De uma pessoa para uma pessoa, então, podemos dizer que os que lutam contra essa lei são objetores. Opa, nossa, agora que eu entendi. Não, aí que está o negócio. Consideramos essa lei importante ou não? Essa lei da presunção de inocência, que é um direito universal que o mundo inteiro adotou. E nós chegamos a adotar isso na nossa Constituição, pondo num dos artigos que uma pessoa que não tenha tido esgotados todos os recursos para ela se defender, até esgotar até o final, enquanto isso ela não pode cumprir uma pena. Quer dizer, a presunção de inocência, ela até o final é presumível que ela é passível que ela seja, se presume que ela possa ser inocente. Esse que é o princípio. Então a gente está fazendo agora no Brasil o quê? Está prendendo, está uma briga no STF, prende ou não prende depois da segunda instância. É um desrespeito total a esse princípio. Agora, a gente, o que diz aqui? Brigar por desrespeitar esse princípio é uma objeção de consciência? É complicado, não é? Eu posso me objetar a que seja desrespeitado o princípio? Da minha percepção, essa questão não se encaixa bem no conceito que nós temos hoje de objeção de consciência. Ele iria um pouco mais, né, defesa dos direitos humanos e outra questão, porque isso não tem relação direta com o indivíduo, né? Não tem algo ali que vá contra meus valores, né, da vida, etc. e tal. Se a gente estender demais o conceito, ele se perde, né? Ele fica frouxo, ele fica elástico demais e não resolve a coisa. Isso entra muito no que eu dizia, eu tentava explicar, da mentalidade de processualista que a gente tem, e no direito isso tem muito, não é? Poderia ser, na primeira instância, se há uma evidência muito grande de que o sujeito praticou aquele crime, quase inquestionável, porque o inquestionável é muito raro, poderia parar por ali, ele vai preso e depois ele pode recorrer, né? Mas aí são outras questões. Essa questão que está muito aí, eu acho que serve mais para fazer fumaça do que para realmente tentar resolver alguma questão. O que eu estava falando é muito mais objeção de interesses pessoais, particulares, do que a defesa de algum valor. No caso aí, o valor liberdade, né? O que essa cláusula constitucional tem é preservação da liberdade, evitar arbitrariedade nos aprisionamentos. Mas o que poderia ser resolvido isso agilizando. Mas aí eu não vejo muito que isso seja uma questão de objeção de consciência. Senão, de repente, tudo vira, né? Objeção de consciência. E cada um vai dizer que não é por aí, na minha perspectiva. É uma questão bastante boa para a gente aprofundar, tentar aprofundar. Primeiro, precisamos entender o que é esse princípio.
Qual é a base desse princípio? Sem considerar que o fato de existir esse princípio determina e possibilita aos espertos, né, que se utilizem do máximo possível dos recursos para passar a vida sem serem punidos. A relação, esse princípio está vinculado à questão da punição. Quando o cara pode ser punido? Como é que surgiu esse princípio? É que tem que esgotar os recursos. Se a nossa legislação, o nosso sistema judiciário é extremamente lento, os nossos processos, tanto civil quanto penal, permitem uma quantidade de recursos infindável, isso determina que aconteça esse problema. O sujeito nunca vai ser punido. Então, vamos prender logo, quando a segunda instância já basta. Nós tivemos uma experiência em torno disso com 2 projetos de lei de iniciativa popular que foram apresentados no Brasil. Um em relação à compra de votos eleitores e outro em relação à ficha limpa. O que foi feito nesses 2 projetos? Ele introduziu, exatamente por causa desse problema do recurso infindável, tinha gente que era absolutamente definido que ela comprava voto. Só que, como a prova disso é meio difícil de fazer, o sujeito sempre acabava o sujeito morrendo 20 vezes eleito, 40 mandatos, sem ser punido por isso. Então, o que foi feito? A lei, o que foi feito na mudança da iniciativa popular? Ela falou, não estamos dizendo que ele é culpado. Não estamos indo contra o princípio da objeção de consciência. Enquanto todos os recursos não forem feitos, realmente ele não deve ser punido. Isso nós dizemos. Só que a sociedade, por outro lado, tem outro direito de precaução. Então ela pode perfeitamente dizer que gente que compra voto de eleitor, ou gente que já cometeu algum crime, essa pessoa não tem o direito de se candidatar. Então as 2 leis introduziram esse princípio. Não pode se candidatar quem tem um passado, uma vida pregressa, não, digamos, compatível com as funções que ele vai exercer. Não pode se candidatar. Mas isso nós estamos dizendo que ele é culpado. Ele continua batalhando na justiça para provar que não é culpado. Passa a vida batalhando, mas já não pode ser candidato a alguma coisa. Então é uma modalidade meio entre o boi e a ovelha, mas não é bem isso, porque realmente mudou o sistema. Então o que acontece? Em compensação, o que foi dito nessa lei? Se for um juiz de primeira instância que diga está condenado por compra de votos, ou está condenado pela vida pregressa assim, né, crimes que ele está dito que ele cometeu, não basta. É preciso que uma segunda instância diga, e a segunda é o quê? Mais de um juiz junto, um colégio de juízes. Então, essas 2 leis estabeleceram essa espécie de exceção, aparentemente exceção à lei de presunção de inocência, mas não era. Era simplesmente a precaução da sociedade, que a lei continua a valer. O cara continua brigando para provar que não é inocente. Por que dar tanta garantia a que o cara possa ser protegido dessa forma? É porque a punição pode ser impossível. Nada não é uma vida que mereça ser vivida. É uma vida automática. É uma vida em que o sujeito não tem autonomia sobre si mesmo. Ele segue processos que estão aí. Processos que ele se habituou a realizar. E aí, para encerrando, né, muito difícil, né, Lia, falar só 15, 20 minutos, mas no meu caso, verborrágico e tal, não é? Voltando e tentando fechar isso em relação ao mundo das empresas, dos empreendimentos. Hoje não se fala mais empresas, né? Se fala startups, né? Todo mundo vai ficar rapidamente rico fazendo canvas, design thinking e outras cositas, não é? Geniais e assim por diante, porque emprego não existe mais, então a gente precisa inventar, né?
maneiras de não só ganhar dinheiro, mas ocupar o seu tempo e sua vida. Eu vou ler aqui então de Michel Lacroix, um livro belíssimo, chama O Princípio Noé, em que ele propõe que a gente abandone a companhia de Prometeu, né? O mito de Prometeu, que, como vocês sabem, foi aquele que nos deu a proficiência técnica, não é? A capacidade de produzir coisas. Ele que nos deu a capacidade de sermos empresários, empreendedores, criando técnicas e tecnologias de toda a ordem, pelo princípio, então, de Noé, aquele que vai salvaguardar. O subtítulo do livro é Para uma Ética da Salvaguarda, né? De proteger. Queremos mudar o mundo, sem dúvida nenhuma, e essa é uma aspiração humana, mas a gente não pode mudá-lo apagando o passado. Algumas coisas, porque senão há uma dissolução muito grande. E creio que vários de vocês já leram lá o Homo Deus, né? E o Homo Deus é uma análise de tudo que está acontecendo, de muitos projetos, de muita gente que quer substituir o Homo sapiens, não é? Por outros. Ele chamou lá Homo Deus, mas por seres absolutamente artificiais e mecânicos. Há um projeto transhumano. O nosso grande cientista, Miguel Nicoleles, é um dos que defendem isso. Né? Ele acha que o corpo biológico é um entrave. Né? Tem um livro lá, Muito Além do Eu, é um entrave. E há centenas, não é? Para não dizer milhares, de bilhões de dólares todo ano empregados nesses projetos. As questões da inteligência artificial, vocês estão a par de tudo isso, né? Então, a frase que eu destaquei aqui do Michel Lacroix é essa aqui: adquirimos o hábito de chamar de progresso, poderíamos dizer desenvolvimento sustentável, já não há projetos, uma invenção de futuro melhor, mas há simples processos que geram um futuro que talvez ninguém poderá controlar, ou pior, ninguém queira controlar. Nós estamos entregando pessoas, as principais decisões da humanidade, a inteligências artificiais, na medicina, no direito e em quase todas as grandes ações puramente humanas, autômatos. Estamos entregando. O que vai ser disso? Não sabemos. Torcemos, e continuaremos a existir. Então, quero trazer aqui para vocês essa reflexão. Acredito que a maior parte atue nas empresas, ou com as empresas, ou pelas empresas, ou contra elas, não é? Em alguns setores, que a primeira objeção que a gente tem que ter é esse automatismo. Tudo o que é feito para a gente ganhar dinheiro mais velozmente. Sim, aqui e ali diminuir as externalidades negativas, né? Um eufemismo para dizer prejuízos que a gente causa às pessoas, ao meio ambiente, a quem não pode ter acesso a tudo isso e por aí afora. Então, como trabalhador aí com ética empresarial, uma das nossas brigas, eu digo nossas porque o Fernando, não é? Me caguetou aí na entrada, ele também está comigo, a gente já está quase 20 anos nessa batalha, é de dizer, é preciso de ter um projeto e não só processos
de tornar tudo mais eficaz, de tornar tudo mais performático. Tem sim as palavras, isto muda o mundo, é um banco. Fica dizendo, o que muda o mundo? Bicicletas no meio da cidade para fazer propaganda do banco muda o mundo? Não sei se eu me faço entender nisso tudo. Então, para mim, talvez seja essa uma boa forma dos nossos empreendimentos mudarem de rumo. A própria política, quase toda ela é processual, o direito, quase todo ele é processual. Talvez a gente precise dizer um basta nessa coisa da eficiência, custe o que custar aos outros. Porque vocês sabem da pirâmide. Cada vez menos gente tem acesso a esses benefícios todos que nós temos. Ok? Espero aí ter colocado algumas ideias para vocês meditarem a respeito. Cá, do meu lado, a ideia é essa aí no trabalho que a gente vem fazendo. Muito obrigado e até daqui a pouquinho. Eu queria chamar os outros palestrantes para ocupar aqui as poltronas. Agradecemos ao Jorge toda essa inúmeros exemplos que ele trouxe. E os que tiverem perguntas, por favor, podem acenar que a nossa equipe vai recolher, levantando a mão. Nós não vamos ter tempo para responder todas elas, então nós vamos escolher algumas que possam corresponder ao grupo maior, a um sentido maior da questão. As outras que não forem respondidas vão ser entregues, endereçadas a cada palestrante. Essa não está especificada para um palestrante, eu acredito que os três possam dar seu ponto de vista. A objeção de consciência é válida, mas será que a classe mais baixa sofreria... mas será que a classe mais baixa sofreria se questionasse algumas coisas que acontecem no Brasil e nas empresas que trabalhamos? A questão é se as pessoas de classe mais baixa teriam efetivo poder de promover algum movimento no sentido da objeção de consciência. Aqui está. A objeção de consciência é válida, mas será que a classe mais baixa sofreria se questionasse algumas coisas que acontecem no Brasil? Eu quero dizer, eu entendi aqui que são as pessoas de menor poder aquisitivo. Tudo bem? Bom, tentar.
Alô? Eu estava tentando entender, não a pergunta, mas a dicção, eu não estava localizando bem, não sei se é problema de ouvido, coisa que vale, mas não estava entendendo, mas agora talvez eu tenha entendido a pergunta. Quer dizer, é realmente um problema de quem pode fazer objeção de consciência, quando e onde, não é? Em qualquer caso, ela exige coragem, não é? Em qualquer caso, ela vai ter consequências, que é uma recusa, alguma coisa que é aceita ou imposta legalmente ou aceita pelos costumes, pelos hábitos. Então, a pessoa se dispõe a se recusar aquilo. Então, a pergunta, quem está mais embaixo na sociedade pode? A pergunta se pode, eu acho que não deve se colocar. Claro que pode. Como é que pode acontecer? Como é que ela pode fazer? Eu acho que aí vem o problema da solidariedade e da rede famosa. Quer dizer, por mais que seja pessoal a decisão, pessoal, não dá para fazer objeção de consciência dos outros, é minha, eu pessoalmente, me recuso. Por mais que seja pessoal, em certas condições, especialmente nas condições de estar nas camadas mais baixas da sociedade, que mais sofrem, aí ou eu me solidarizo com outros ou não consigo fazer. Não posso pretender, digamos, é quase suicídio, né? Quer dizer, no fundo, é uma situação que se coloca para cada um até onde ele pode ir, mas em qualquer hipótese tem que ter, para fazer, a gente tem que ter um mínimo de solidariedade, que é de diferentes tipos. O que faz quase a gente concluir que situações de objeção de consciência quase devem tentar ser coletivos. Mas há situações em que eu vou ter que fazer individualmente, mas vai depender de cada um, de cada situação. Há alguns que podem se arriscar a isso. E o próprio fato deles fazer a objeção de consciência pessoalmente, individualmente, pode levar a que outros o façam também. Pode até ter um período em que ele simplesmente deu exemplo e motivou outras pessoas para o seguirem. Mas essa relação coletiva é essencial. É assim que eu vejo a coisa. Eu vejo, por exemplo, todos os atos de resistência, no fundo, acabam sendo atos de objeção de consciência, né? Quando eu penso nos quilombolas, né? Estão lá numa situação, inclusive, com as coisas que agora estão se fazendo contra eles, né? A objeção de consciência deles é não aceitar que as coisas se façam na área deles do jeito que querem que sejam feitas. Por exemplo, acabar com o quilombo. É uma resistência. Normalmente, isso vai ser muito difícil que um assuma sozinho isso. Normalmente, vai ser assumido coletivamente, que é uma resistência coletiva. Vai ser assumida coletivamente. Mas, em qualquer hipótese, ou é coletivo, ou não dá para fazer. Quer dizer, o que acontece com a pessoa que faz? Quer dizer, ela vai entrar num processo digamos, de falta de confiança na própria capacidade, que pode destruí-la por dentro. Mas, normalmente, quando a situação é desse tipo, eu acho que é normal que ela seja coletiva. Não sei o que vocês acham. Eu encontrei aqui um caso em que poderia, né, prejudicar muitas pessoas. A questão do lobby. Vocês sabem que estão tentando aprovar uma lei em que se legalize o lobby no Brasil. Sou favorável a isso, desde que, né, também outros setores que se contrapõem ao que as grandes corporações ou empresas querem, também tenham os seus lobistas, que também possam fazer o contraponto, né? Então, há um movimento ali em que eles possam abertamente fazer o que de verdade já fazem,
de você voltar atrás o mal que ela causou para a pessoa. Exemplo limite, pena de morte. Se você punir a pessoa com julgamento em segunda instância, você pode fazer tremendas injustiças, que depois o cara vai provar, muito tempo depois, que ele não era o autor. Caso típico, o presidente da OAB Federal, César Brito, escreveu, quando essa discussão estava se fazendo, escreveu um artigo em que ele contava, ele é pela respeito à presunção de inocência, ao princípio da presunção de inocência, ele conta que, como presidente, eles tiveram um caso na OAB, na Comissão CEPAL, etc., de um cidadão que estava preso no Pará há 19 anos. Durante esses 19 anos, em que o processo dele estava andando, mas ele já estava preso, já estava cumprindo a pena. Mas estava andando, já tinha passado por segunda instância, cumprindo a pena. Acontece que durante esse processo, ele teve até rebelião, perdeu a vista. Depois de 19 anos, a OAB Nacional conseguiu provar que ele não tinha culpa. Tinha sido um engano de identificação das pessoas. Ele realmente não era a pessoa culpada naquele caso. Como é que vai fazer para recuperar esses 19 anos que ele passou preso? 85% dos presos ou nem foram julgados em primeiro, ou foram julgados no máximo em segundo. 85%. Exatamente. Esse é o drama brasileiro. Então o problema não está em você tirar o princípio da presunção de inocência, mas mudar o sistema de 85% das atuais são inclusive pessoas que às vezes nem foram julgadas, nem em primeira nem em segunda instância. É impressionante. Agora, esses são desequilíbrios de outro tipo, que não tem nada a ver com o princípio da presunção de inocência. São dois campos que têm que ser bem clarificados. Agora, você ser contra a aplicação da pena a partir da segunda instância, e com isso você está dizendo que você é objetor de consciência do presunção de inocência, aí a coisa se confunde muito. Quer dizer, não é a objeção de consciência, é o princípio da presunção de inocência. O que é? Quer dizer, não dá. É outra matemática aí, outro campo de reflexão. Mas, realmente, rodas de conversa é o que precisamos. Pelo adiantado da hora, nós temos que encerrar e sabemos que são infindáveis as possibilidades de reflexão e discussão, e que é a proposta desse fórum. Eu tenho certeza que com as falas dos palestrantes nós conseguimos iluminar e expandir bastante a nossa perspectiva de objeção de consciência, e cada um de nós vai conseguir encontrar a sua forma e suas oportunidades na vida e pelo dia a dia. Posso dar mais um palpitinho aqui? Pois não. Não sobre esse caso, mas sobre a roda de conversa. Uma coisa muito importante, a gente sai daqui achando que realmente precisamos criar rodas de conversa. Mas como? Aí tem outro problema. Nós temos que resolver esse outro problema. A Cecília me perguntou como é que estava uma ideia que nós... Tem um companheiro aqui que estava... Ele está aí, já foi embora, nosso amigo da primeira reunião de roda de conversa. Está aí, não? Amigo meu que veio aí. Que estava na primeira reunião que uma vez inventamos aí de criar uma rede de objetores de consciência, na linha exatamente de criar solidariedades desse tipo, ajudas mútuas, solidariedades, entrelaçamentos, etc. É muito difícil. Qual é a solução para isso? A gente talvez pegar o touro à unha. Vamos ter que criar uma rede. E aí, então, temos instrumentos hoje em dia que permitem que a gente se intercomunique, mesmo não se reunindo. Atualmente, as redes sociais nos permitem isso. Não é? E a gente, longe, em diferentes lugares do Brasil, troca ideias e tem informações. Então, por exemplo, o que nós cogitamos naquela época que nós pensamos nessa rede, se a gente tivesse, qual é o instrumento? Não é um blog, é um site, né? Que está sempre permanente, acumulando informação na internet. Um site que contasse experiências,
que contasse, trouxesse reflexões de pessoas, que escrevesse e pusessem dúvidas, que tivesse a possibilidade de resposta para essas dúvidas. A gente iria criando um campo de discussão objetivo em torno da questão. Agora, se a gente pudesse, além disso, cada um de nós que se acha que esse problema é importante, reunir com alguns amigos e aprofundar um pouco mais, ler o site, ver coisas, quem sabe se vão nascendo ideias, vão nascendo propostas, vão nascendo iniciativas. Ou seja, nós temos que sair da atitude de, opa, esse problema é importante e vou pensar semana que vem. E não vou pensar mais. Quando houver ali a inventar um outro fórum sobre o assunto, no ano que vem, a gente volta e fala, puxa, interessante, nós vamos ter que dar um jeito. Eu estou achando, pessoalmente, assim como o negócio nuclear, viu? Eu tenho ideia fixa com isso aqui. Eu acho tão impressionante o que está acontecendo, o que pode acontecer no Brasil com isso, que eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso, e eu tiro a camiseta para dormir, né? E troco de camisetas. Mas eu fico achando que eu preciso o tempo todo fazendo assim para as pessoas. Ó, gente, pense nisso, que ninguém pensa, ninguém sabe, subinformado. Como é que a gente faz para informar? Nossa, é uma tarefa enorme de informar cada vez mais gente sobre isso. Enorme. O Rodrigo Nagai, que está aqui na minha frente, é isso? Ele faz até teatro, né? Ele aqui daqui. Ele é diretor de teatro e ele faz umas peças com sobreviventes de Hiroshima. Né? E ele batalha, está lá fazendo. E os sobreviventes, um dos sobreviventes, quantos anos tem? 94 anos. E os outros? 77 e 76. Exatamente. E que estão se dispondo. Por quê? Porque para eles é tão importante comunicar para mais gente que precisa acordar para isso, meu Deus do céu. Eu estou numa briga agora absolutamente inacreditável para parar a construção de uma usina nuclear número 3 no Brasil. Por quê, gente? Por quê? Em lugar nenhum do mundo hoje se começa ou se continua a construção de uma usina com projetos dos anos 70. De lá para cá aconteceram acidentes, aconteceram um monte de coisas, os projetos já não podem ser os mesmos. É como você fazer uma guerra com o Fusquinha. Quer dizer, não dá, a tecnologia é outra, principalmente na questão da segurança. Bem, acontece que a gente briga e não consegue mexer. Agora, isso para mim fica tão profundo que eu não posso viver sem pensar nesse assunto. Então é uma coisa, eu acho que qualquer desses assuntos que nos interesse, se a gente achar, eu acho que a principal, talvez, condição da produção da consciência é se tornar invivível a aceitação de uma determinada coisa. Invivível. Você vira louco, vira ideia fixa. Mas talvez seja o caso da gente ter um certo número de ideias fixas. Quanto mais gente tiver ideia fixa, diferentes tipos de ideias fixas, a gente consegue mudar. O que não pode é a nossa passividade, deixar que as coisas aconteçam. Estou fazendo um discurso meio fora de hora, né? Não poderiam haver melhores palavras para a gente encerrar o fórum. As palavras do Sr. Chico dispensam o meu encerramento aqui. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença essa noite, a excelência que foi a atenção sempre muito precisa do pessoal do SESC da Vila Mariana. As acolhidas que nós temos aqui são fantásticas. E gostaríamos também de felicitar o Gabriel Vanzella e toda a nossa equipe de voluntários da Palas pela preparação desse evento. Lembrando que se vocês tiverem interesse em seguir pesquisando mais o assunto, nós temos ali no hall à venda alguns livros que foram selecionados para vocês poderem se aprofundar e poderem pesquisar mais. Nós recomendamos que vocês visitem o site www.comitedapaz.org.br
para já ir abrindo sua perspectiva de conhecimento e contato. Sigam a programação da Palas e do SESC. Muito obrigado e até o fórum do próximo dia 5 de junho, terça-feira, às 19 horas, aqui nesse mesmo teatro. Obrigado a todos e tenham uma excelente noite.